Bem, amados, gostaria que você abrisse comigo em 1 João, capítulo 4, versículo 14. 1 João, capítulo 4, versículo 14. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Se você ainda não encontrou, se você ir para Apocalipse e voltar, vai mais rápido. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Eu me deparei algumas semanas atrás, na minha oração, com esse texto. Quem já está acostumado a ouvir minhas ministrações, né? Sabe que quando eu prego, às vezes eu foco numa coisa e aquela coisa lá não me sai da cabeça. E duas palavras me chamou a atenção, que são as palavras que João fala acerca de Jesus. Ele fala que ele viu e que ele testificou. Ver e testificar. Então o tema dessa mensagem dessa noite é ver e testificar. Ali fala que João, ele está falando de um relacionamento tão profundo que ele teve com o amado da sua alma, que ele não apenas viu, mas ele testificou. E a palavra testificar no texto original, no grego, ela significa martureu ou marturel. E essa palavra traduzida significa depor. E o que seria um depoimento? Todo depoimento, quando a gente já pensa em depoimento, a gente já vê numa questão mais jurídica, né? Quando alguém comete um crime ou quando alguém faz alguma coisa, a gente precisa chamar o quê? Uma testemunha para depor, ou a favor, ou contra. Então ali o que João está falando é que ele viu e que ele fez um depoimento. E todo depoimento, ele deve ser público. Eu não tenho como depor algo que eu vi, que eu presenciei, para mim mesmo. Eu estou depondo que eu realmente vi aquilo que aconteceu. Não, todo depoimento é público. E todo depoimento é sobre alguma coisa, é sobre algo. E este depoimento é sobre algo ou que nós ouvimos, ou que nós vimos, ou que nós vivenciamos, experimentamos, tocamos. E que João, aqui ele está se referindo a esse texto, é que ele está fazendo um depoimento de algo que ele viveu. E nessas duas palavras a gente pode resumir que o quê? Que ele viu e ele testificou, ou seja, ele verdadeiramente andou com Deus. Ele não estava falando acerca de algo que ele não viveu. Ele não estava falando de algo acerca do que ele ouviu falar. Eu ouvi falar de um Deus que cura, então Não, ele está falando de algo verídico, que ele vivenciou na pele. Eu vi e testifiquei isso que eu estou falando para vocês. João diz que andar com Deus nos proporciona algumas vantagens. Como? Ver a Deus. É como se a gente estivesse aqui perante João e a gente escutasse uma ministração dele, não mais o Éder ministrando, mas João falando assim: eu sei do que eu estou falando, porque eu vivenciei isso. Eu vivi isso, eu vi as curas, eu vi ele multiplicar o pão, eu vi ele fazer essas coisas. Então logo, entretanto, eu prego aquilo que eu vi. E não existe outra forma de nós testificarmos a Deus, se nós não vermos Ele, se nós não andarmos com Ele. E a gente sabe que isso é tão verdade, porque se você lê tanto o Evangelho de João, como as cartas dele,
você vai ver que ele repete isso algumas vezes. Que ele prega daquilo que ele viu, que ele fala daquilo que ele viveu, daquilo que ele experimentou. Várias vezes ele repete isso. E uma das coisas que mais me chama a atenção é como ele se refere nos seus livros. Ele fala o seguinte, quando ele vai se referir: estavam indo os discípulos e João, o discípulo a qual Jesus amava. Gente, eu não sei você, mas pensa numa identidade curada. João, ele sabia quem ele era. Ele vivia tanto com Deus que ele não ficava se lamentando como muitas vezes eu e você nos lamentamos, sabe? Ninguém me ama, ninguém me quer, eu só sofro nessa vida. Ai, parece que ninguém me compreende. Ai, eu sempre me dou o melhor e ninguém me reconhece. Você também já falou isso? Porque eu já falei. Ah, muitas vezes a gente vai lá, se esforça e ninguém valoriza. Ei, aí João, vai Mateus escreve, aí vai Lucas escreve, cada um dos evangelhos ali vai escrevendo. Aí quando João escreve, ele vai falar acerca dele. Ele fala: e João, o discípulo a qual ele mais amava. Olha quanto a gente pode aprender com João aqui. E mais uma vez a gente volta, a gente vai repetir várias vezes. Ele tinha uma identidade tão curada acerca dele, tão curada e tão restaurada, que ele falava assim: ei, eu andei com ele, eu vivi na intensidade com ele, eu coloquei a minha cabeça e reclinei no seu peito, ele era o meu amigo, e eu tenho convicção, e eu vou escrever aqui porque eu sei que eu era o discípulo a qual Jesus amava. Ele sabia que ele era o best friend de Jesus. E ele era tão best friend de Jesus, que para nenhum outro Jesus revelou coisas como revelou para João. A maior revelação de todos os tempos. Aquilo que ainda nós não vimos, mas nós sabemos que nós vamos experimentar, que está no último livro da Bíblia, Apocalipse, o livro de João. Ele sabia quem ele era. E porque ele sabia quem ele era, que Jesus falou assim: ó, ei João, chega aqui, quero te mostrar um negócio aqui, quero te mostrar como é que é o trono, quero te mostrar o que vai acontecer nos últimos dias. O que João testificou, o testemunho de João, é algo muito mais sobrenatural do que dons de cura, dons de língua, algo muito mais sobrenatural. É uma revelação que parece ser muito simples, mas que muitos de nós temos deixado passar. Sabe qual é a maior revelação de João? Ter intimidade com Ele, andar com Ele, vivenciar a vida do lado de Deus, dia após dia. E é tão legal que ele fala assim: ei, eu vi e testifiquei. O quê? Que realmente o Pai enviou o seu Filho como Salvador. Essa aí é o resumo da palavra. A Bíblia toda se completa nisso. O quê? Que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus e Ele veio para salvar o meu e o teu coração. A gente tem que entender que toda a Bíblia converge para isso. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento, tudo, desde Gênesis a Apocalipse, tudo converge a uma coisa: Jesus é o Filho de Deus. A palavra converge em Jesus. Tudo é sobre Ele. Aí você pergunta para mim: amém, eu quero ver e testificar sobre Jesus, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou testificar os grandes feitos de Jesus em minha vida? Aquilo que Deus tem feito. Gostaria que você abrisse comigo em Gênesis, capítulo 5.
Gênesis capítulo 5. Aqui eu tenho uma parte da Bíblia que com certeza você pulou. Quando você começou a falar não sei quem, gerou não sei quem, gerou não sei quem, e tu fala assim, isso aqui não é importante, vamos para frente. E se você pulou, eu vou te ajudar um pouquinho nessa noite. Nós vamos dar uma aceleradinha também, porque é bastante coisa. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou todos os seres humanos e os formou semelhante a ele. Criou os homens, homem e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de humanidade ou humanos. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, a sua imagem. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Sete viveu 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Enos viveu 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalaleel. Depois do nascimento de Maalaleel, Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Cainã viveu 910 anos e morreu, e blá 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 blá, e vai indo toda a genealogia da família de Adão. E aqui a gente pode ver o resumo de toda a nossa história. E é incrível como Moisés, quando ele vai escrever Gênesis, ele resume de uma maneira tão singela, em menos de 10 segundos, a vida de todo homem. Nasceu, cresceu, reproduziu, morreu. Em menos de um versículo, às vezes, ele conta a história de homens que viveram aí 900 anos, 800 anos. Se fosse a nossa história que tivesse ali, teria um pouco menor. Todas as histórias. Nasceu, cresceu, se reproduziu e morreu. E a gente continua o texto, todo o texto, até nós chegarmos ao versículo 24. Não, vamos ao 21. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais de 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E muitas vezes isso parece despercebido. Em todas as histórias que o escritor de Gênesis fala, uma pessoa nasce, cresce, se reproduz e morre. Mas Enos tem um detalhe que Moisés colocou ali. E Enos andou com Deus. Enoque, aliás, andou com Deus. E quando ele fala que Enoque andou com Deus, ele se refere que Enoque, quando ele acordava, ele orava e falava com Deus. Quando ele ia para a colheita, sei lá, no que ele trabalhava, ele ia e ele levava Deus com ele. A hora que ele ia dormir, ele levava Deus com ele. Em todo o tempo que Enoque vivia, a palavra fala que ele andava com Deus. Então nós temos aí um fim diferente na vida de Enoque. Enoque nasce, cresce, se reproduz e vive para sempre. Enoque não morreu. Sabe por quê? Porque durante todos os dias ele andou com Deus de tal forma, de forma tamanha, que um dia Deus olhou para ele e falou assim: ei, Enoque, eu já conheço tudo aí, agora eu quero que você venha conhecer aqui. Ele virou tão amigo de Deus, que Deus não queria mais conversar com Enoque à distância. Deus cansou de falar pelo WhatsApp com Enoque. Deus falou assim: ei, Enoque,
hoje eu quero que você esteja aqui comigo. E Deus tomou Enoque para si. Eu não sei você, mas eu fico imaginando que tipo de relacionamento esse homem tinha. Que Deus amava tanto ele, que Deus precisava ter Enoque do lado dele. Deus tomou de volta. Ei, Enoque, vem para cá, vem. Eu preciso ter você aqui mais perto. Eu preciso te mostrar algumas coisas. Todos os dias, Enoque, você me convida para sentar na tua mesa e almoçar contigo. Hoje eu quero te convidar para almoçar comigo, Enoque. Todos os dias, Enoque, você vai trabalhar e me leva para o trabalho. Hoje é eu que quero te mostrar aquilo que eu estou trabalhando na terra, Enoque. Vem aqui, eu quero te mostrar. Amós capítulo 3, versículo 3, você não precisa abrir. Fala o resumo de como nós devemos andar com Deus. Amós fala o seguinte: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Como é que nós vamos andar com Deus, se muitas vezes nós não estamos de acordo com aquilo que Deus é? Nós não estamos de acordo com aquilo que Deus está fazendo. Mas aí você fala para mim assim: não, pastor, eu estou de acordo. Eu venho no culto, eu venho na casa de oração, eu até boto um louvor lá para varrer a casa. Eu estou de acordo com Deus. Tá, mas quantas vezes Deus já te sinalizou algumas coisas que você precisa fazer e você se faz de desentendido? Quantas vezes durante aquele louvor que você colocou na sua casa, Deus te lembrou pessoas que você precisa pedir perdão e você deu uma disfarçada e você acha que é coisa da sua cabeça e o Espírito Santo estava lá te alertando: você precisa pedir perdão, senão a sua vida não vai para frente. Quantas vezes Deus tem se movimentado e Deus está andando, mas você não está andando com Ele? Como é que nós vamos andar com Deus se nós não estamos de acordo com Ele? Acordo vem de concordar. Você está concordando com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Deus está se movimentando. E muitas vezes nós dizemos que estamos de acordo com Deus, só que nós não estamos. Nós não estamos de acordo com Deus porque a nossa maneira de viver fala o contrário. Uma pessoa que vive com Deus, ela manifesta aquilo que Deus é. Você já percebeu que você, quando começa a andar muito com uma pessoa, você começa a se tornar parecida com ela, mesmo que você não queira? É natural isso acontecer. Você começa a ter os mesmos trejeitos, você tem as mesmas gírias, você ri das mesmas piadas, vocês escutam as mesmas músicas, vocês começam a falar como se criasse um universo só de vocês. E quem é casado sabe muito bem disso. Eu e a Maíra estamos casados daqui a pouco há 7 anos já. E quando a gente namorava, a gente tinha formas de falar diferentes, gostos musicais diferentes, lia coisas diferentes. Éramos parecidos em muitas coisas, mas em outras nós éramos diferentes. Só que a convivência vai fazendo o quê? A gente vai se modelando e a gente vai se encaixando, a gente vai encontrando muito mais semelhanças do que diferenças. Isso é um relacionamento saudável. Porque embora as diferenças existam, a gente vai buscando as semelhanças. E a gente começa a falar das mesmas coisas, a gente começa a gostar das mesmas coisas. É isso que o texto está falando. Não tem como eu andar com alguém se eu não concordo com aquilo que ele prega, com aquilo que ele vive. E não tem como eu andar com Deus, dizer aqui nessa noite: ei, eu quero andar com Deus, porém você ter atitudes que desagradam aquilo que Deus é, aquilo que Jesus é. E muitas vezes a gente tem que refletir. E às vezes o crente, embora eu não goste muito desse termo crente, porque está tão caricato, né? Mas você é crente porque você crê em Deus, né? Então você é crente. Mas pior do que o crente é o evangélico, né? Eu gosto de me chamar de filho, sou filho de Deus. Mas a gente já ficou assim tão abusado que a gente está vivendo numa sociedade
que parece que é errado falar que algumas coisas são erradas. Então, às vezes, falávamos isso ontem, às vezes para tentar amenizar, a gente tenta dizer que não é errado aquilo que você sabe que é errado. Porque existem algumas coisas que é errado e a palavra de Deus é imutável. Aquilo que era pecado ontem continua sendo pecado hoje. Não tem como, amado de Deus, meu irmão, você celebrar uma música que ficou reconhecida a nível nacional, dizendo: ei, agora o Brasil está sendo reconhecido. Gente, isso é motivo para a gente chorar. Eu não quero ser reconhecido por aquilo. Quantos anos irmãos nossos lançaram sementes sobre essa terra, para que a gente viesse a ser reconhecido por uma nação adoradora, por uma nação que prega Jesus, por um celeiro de missionários, e nós vimos irmãos nossos celebrando uma música de uma mulher que é enganada pelo inferno, simplesmente por causa de fama e dinheiro. Nós temos que pensar: ei, será que a forma que eu tenho andado é de acordo com a palavra? Nós passamos mais uma vez aí pelo verão, né? Já começou o outono, e muitas vezes, meu pastor não está aqui, eu posso falar, muitas vezes na equipe de governo, às vezes a gente tem reuniões, né, pastora, que ele fala assim: eu não gosto, às vezes parece que é meio abusivo falar como alguém tem que se vestir na beira da praia, na piscina, e várias vezes eu falei, mas nós não precisamos falar isso. Por quê? Porque uma irmã que é cristã, uma irmã que tem a Bíblia em casa, ela sabe como uma mulher decente se veste. A gente não precisa ainda ter que ensinar isso, porque se você aceitou Jesus, você deve saber, básico do básico, como uma mulher cristã se veste. Você tem que se olhar no espelho e falar assim: ei, Jesus gostaria que eu me apresentasse assim na praia? Se você, irmã, já vou falar com os irmãos, calma. Se você, irmã, ainda não descobriu isso, você ainda não está andando com Deus, minha amada. Você precisa se sentir incomodada com aquilo, porque existe uma bandeira que tem que estar sobre você, que é a bandeira da santidade. Então o pastor Jean, o pastor Éder, o pastor Gels, o pastor todo mundo aqui, a gente pode falar ano após ano em cima desse altar, como você pode se vestir e deve se vestir. Sabe do que vai adiantar? Nada, porque quem precisa reconhecer isso, quem precisa ter um encontro com Deus é você. A mesma coisa, os irmãos. Você precisa reconhecer que você tem algumas atitudes que não é de um homem de Deus, que não é de um homem, não tem hombridade. Você precisa perceber que muitas vezes você é um banana, e a palavra diz que você não deve ser um banana, você deve ser cabeça. E eu não tenho como dizer que eu ando com Deus se eu sou massa de manobra. Se ainda na minha empresa eles me incentivam a mentir, e eu vou lá e minto, porque eu preciso ter dinheiro. Sabe o que você está dizendo? Senhor, eu não confio em Ti, então eu preciso mentir para ganhar dinheiro, porque Tu não é um Deus que me supre. É isso que você está falando. Se a palavra diz que Deus vai me suprir em todas as coisas, eu tenho que acreditar naquilo que a palavra me diz. E se você tem que ser o único vendedor que não mente, faça esse teste com Deus, fale a verdade, você vai ver como vai ser o seu orçamento no final do mês. Isso não é unção de prosperidade, amado, é a palavra simples e viva. É a palavra mais pura e verdadeira. Ande com Deus. Abra comigo em Mateus capítulo 11. Ah, Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 29. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu
posso ouvir tua voz aos teus pés. Aleluia. Palavras de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você sabe o que é um jugo, né? Jugo é uma peça de madeira, aqui no sul a gente chama de canga, que antigamente eles colocavam 2 bois para trabalharem juntos. E daí eles colocavam esse jugo nos pescoços dos 2 bois, para que eles conseguissem trabalhar em comunhão, trabalhar em unidade, e assim o trabalho pudesse funcionar. E geralmente eles colocavam um boi mais novo, que tinha vigor, que era forte, com um pouco mais fraco. Então o boi mais forte ajudava aquele que era mais fraco. Então, de uma maneira muito lúdica, Jesus está dizendo assim: ei, tome sobre vós o meu jugo. O que Jesus está nos convidando aqui? Ei, vamos andar juntos, vamos trabalhar juntos, vamos fazer as coisas funcionarem juntos, vamos fluir juntos. E depois, no versículo 30, ele vai dizer que o jugo dele não é pesado, ele é suave, ele é leve, então não vai te causar incomodação. E muitos de nós, a gente tem medo de tomar esse jugo. Muitos de nós já estamos vindo aqui culto após culto, mas ainda não tomamos a iniciativa de aceitar Jesus. Sabe por quê? Porque a gente tem medo do jugo. A gente já recebeu tanto jugo na vida: jugo do pecado, jugo das mágoas, jugo de tantas coisas, e aquilo vai pesando, e você já não está andando mais faz muito tempo, porque você está pesado, aquilo está pesando. Aí Jesus te faz um convite hoje, de maneira tão gentil: ei, tome sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim. Ei, enquanto você estiver comigo no jugo, eu vou te ensinar. Você vai estar ali presinho comigo, ei, bem ali, ó, quietinho com teu pescocinho, e eu vou te ensinar como ser manso e humilde. Ei, não vai ser pesado. Sabe, talvez você está aqui nessa noite me ouvindo mais uma vez, e você fala assim: eu gosto tanto de ir na igreja porque eu sinto uma coisa boa. Ei, o nome dessa coisa boa é Espírito Santo, e Ele não quer que você só o sinta, Ele quer viver dentro de você. Ele tem vontade de habitar em você, e quando Ele habitar em você, Ele vai trazer o jugo de Cristo sobre você, e você vai aprender a andar, você vai aprender a ser manso e humilde. Mas muitos de nós não queremos tomar o jugo de Jesus, porque essas são as 2 coisas que a nossa geração prega o contrário. Quantos de nós já ouvimos: ei, não aceita aquilo lá daquele cara não. Não, se tu quer ser alguém na vida, tu tem que se sobressair. Manso e humilde. Manso e humilde. Só assim nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Se nós queremos andar com Cristo, a gente precisa aprender a tomar o jugo. Mas sabe qual é o nosso erro, querido? Nós queremos o contrário. A gente fala assim: ei, Jesus, eu quero andar contigo. A partir de hoje, ó, nós estamos juntos, é eu e tu e ninguém mais. Aí Jesus fala assim: tá, então toma aqui o meu jugo. Daí tu fala assim: Jesus, eu tenho um ponto diferente aqui, ó. A gente vai andar junto, mas que tal, Jesus, tu tomar o meu jugo? Jesus, assim, ó, eu vou colocar sobre você o meu jugo. Aí, eu até quero andar contigo, Jesus, mas assim, ó, é no meu ritmo. Porque se eu pegar o teu jugo, eu tenho que andar no teu ritmo. E eu não estou pronto para andar no teu ritmo ainda. Então nós vamos fazer diferente, Jesus. Eu vou te dar o meu,
E daí eu ando no meu ritmo, eu continuo andando no meu tempo, no meu passo. Quando eu quiser parar, Jesus, eu paro. Quando eu quiser descansar, eu descanso. Quando eu quiser pegar outra rota, eu pego. Só que Jesus não consegue negociar dessa forma. Com Jesus não tem negociação. Quer andar comigo? É o meu jugo ou nada. Quantos de nós temos negociado com Jesus dia após dia? A gente até fala que está no jugo de Deus. Eu estou no jugo de Cristo, mas eu não tenho andado do lado dele, eu não tenho trabalhado aonde ele tem trabalhado, eu não tenho andado exatamente no ritmo. Lembrem da vida de Enoque. Nasceu, cresceu, se reproduziu e viveu para sempre. O que você quer nessa noite? Você quer ver e testificar? É tão bonito ver e testificar. Só que isso, amado, não é só para os ministros que estão aqui em cima da plataforma. É para toda a igreja. Todos nós fomos chamados. Nós somos de um reino de sacerdotes. Não é um reino de pessoas e alguns sacerdotes. Não é um reino com sacerdotes. É um reino de sacerdotes. Hoje é eu que estou com o microfone na mão, mas amanhã você pode estar com os teus alunos numa sala de aula, com o teu chefe numa sala, você pode estar com a sua família numa mesa, num parque. Todos nós somos sacerdotes. Nós temos função de andar com Deus. Não é uma obrigação, ou até é, mas isso aí é quesito para outra ministração. Mas é algo que foi colocado sobre as nossas vidas, um peso de responsabilidade. Se você tem cristão lá no seu Instagram, sabe o que a palavra cristão ela significa? Um pequeno Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. E esse termo que nasce a partir de um bullying, porque os apóstolos começaram a pregar e eles não sabiam como se referir a eles. Então eles começaram a falar primeiro que era a seita do Nazareno. Os que são da seita do Nazareno. Até que tem uma parte no livro de Atos que falam assim: e a partir desse momento eles começaram a ser chamados de cristãos. Para eles começarem a serem chamados de pequenos cristos, é porque eles realmente eram pequenos cristos. O que eles faziam era aquilo que as pessoas viam que Jesus havia feito. A maneira que eles falavam era a maneira que eles viam Jesus falando. A maneira como eles se comportavam era a maneira que eles viam que Jesus se comportava. Ei, você deve ser um cristão, não só na bio do Instagram, mas na vida. Você precisa ser um pequeno Cristo, porque você é a Bíblia que as pessoas não leem. Essa é uma frase que eu ouvi quando tinha 13 anos, Luane. Não faz tanto tempo, faz uns 5. E nunca mais eu esqueci. Você é a Bíblia que aquele que não conhece, o incrédulo, que as pessoas leem. Será que as pessoas podem olhar para mim e ver milagre através de mim? Será que as pessoas conseguem ver, sair de mim, o poder do Espírito Santo através daquilo que eu falo? Será que as pessoas percebem, através do meu olhar, Jesus em mim? A maneira que eu ando, a maneira que eu falo, a maneira que eu me visto, a maneira que
que eu trato a minha esposa, a maneira que eu trato os meus filhos, a maneira que você trata os seus pais, tem sido um pequeno Cristo? Você tem andado com Jesus? Você tem tirado o tempo de oração? Numa amizade, quando vocês param de falar, a amizade vai se esfriando. É natural. E assim como na nossa vida, na vida natural, às vezes a gente deixa de fazer uma ligação para um amigo, às vezes de convidar para uma janta, alguma coisa. Por que a gente deixa de fazer isso? Porque a gente está tão atarefado com algumas coisas que nós nos esquecemos. E daí quando a gente se encontra com um amigo, o que a gente fala? A gente tem que marcar aquela janta, né? Não, a gente tem que marcar, né? Não, a gente tem que... a gente tem que... Não, próximo, vamos marcar. E aquele vamos marcar nunca vem, né? Nunca sai. Nós tratamos Jesus da mesma forma. A gente chega aqui no domingo, na terceira música a gente está chorando. E a gente fala assim, Senhor, eu vou me encontrar contigo essa semana. Não, aquele encontro lá, né, Jesus, que a gente ficou de marcar, né? Não, a gente tem que marcar essa semana eu vou acordar na madrugada, essa semana eu vou acordar mais cedo, eu vou vir na casa de oração. Essa semana, Jesus, a gente vai... E daí as coisas vão acontecendo, você está cansado, aí você quer dormir um pouquinho a mais, porque Jesus sabe que você está cansado, você trabalha, e glória a Deus pelo meu trabalho, e eu tenho sido um funcionário bom, e tudo certinho, né? E daí eu tenho que atender minha casa, e daí eu tenho que visitar o fulano, aí eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Jesus me entende. E daí você chega aqui no domingo, na casa dele, e chega na terceira música de novo, e você lembra, Jesus chegou aqui. A ministra de louvor fala assim, ei, Jesus está aqui entre nós. Jesus está aqui entre nós. Jesus é aquela... era pra gente ter combinado, né? Falei que eu ia fazer aquele esquema contigo, não fiz. Só que sabe o que é triste, amado? A gente só se arrepende das coisas no mundo natural que a gente não fez quando a gente perde, né? Quando a gente vai num velório, a gente começa a lembrar daquilo que a gente fez e a gente começa a pensar, podia ter saído mais com ele, podia ter combinado aquela janta, podia ter... A gente vê às vezes no Facebook, quando alguém parte, aquelas mensagens lindas de pessoas com arrependimento. Por quê? Porque realmente podia ter feito mais, podia ter ligado. Aquela vez eu me encontrei com ele, eu falei que a gente ia fazer aquela viagem que a gente estava combinando há tanto tempo, e a gente não fez aquela viagem, e agora acabou. Vai chegar um momento que a morte vai nos encontrar, e não vai funcionar com Jesus isso. Infelizmente não vai funcionar. A gente vai dizer assim, Jesus, eu queria. Sabe o que Jesus vai dizer para mim? Eu não te conheço. Não, tudo bem, mas Jesus, eu preguei naquele domingo e eu falei sobre isso, tu lembra? Desculpa, eu não te conheço. Mas eu expulsei demônios. Jesus, eu curei enfermos, em teu nome eu fiz isso, eu fui para presídios, Senhor, eu preguei nas praças, Senhor, eu fiz de tudo. Tu fez de tudo, mas tu nunca teve relacionamento comigo. Tu até vestia a minha camisa, tu até torcia para o meu time, só que tu não sabia qual era a escalação dele. Tu vestia a camisa do meu time, tu até falava, eu sou de Jesus, só que eu não te tinha, você não era meu. Você dizia que você era meu, mas eu não te tinha, porque eu não te conhecia. A palavra conhecer ali, ela significa intimidade. Esse termo conhecer é o mesmo termo que tem lá no Antigo Testamento, quando falam que eles entravam na tenda e Isaac conheceu a sua esposa.
Se conhecer significa que ele teve relações de intimidade com ela. E aqui no texto que Jesus está dizendo: ei, eu não te conheço, eu não tive intimidade nenhuma contigo, eu não tive relacionamento profundo contigo, eu não sei quem você é. Como saber se eu tenho andado com Deus? Volte lá para 1 João, capítulo 2, versículo 4. Primeiro, quem anda com Deus, guarda a sua palavra. Em 1 João capítulo 2, versículo 4 diz: aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e a verdade não está nele. É aquele texto que a gente fala ui no final. Aquele que diz, eu conheço. Não, eu conheço Jesus. Mas a palavra de vida, ela não habita dentro de nós. Não tem como eu dizer que eu conheço a Jesus se eu não amo a sua palavra, se eu não conheço a sua palavra, se eu não tenho amor pela palavra. A minha filha, quem tem mais intimidade com a nossa família, sabe que uma das primeiras palavras que ela aprendeu foi Bíblia. Ela não pode ver uma Bíblia. A Simone gosta de ficar mostrando a Bíblia para ela no culto todo, né? Ela gosta, ela fala, a Bíblia. Às vezes eu sento no sofá, ela, a Bíblia. Daí ela vai lá pegar a Bíblia dela. A Bíblia, e ri. E hoje eu estava lá lendo meu livro, dela, estava brincando, ela, ó, a Bíblia. Daí ela foi lá, porque eu estava lendo o livro, e ela foi lá buscar a Bíblia dela. Ó, a Bíblia. Daí ela pegou, foi lá, e ficou chorando para a Maíra, a Bíblia. Daí a Maíra deu a Bíblia para ela, e ela foi lá e sentou do meu lado. Eu até fiz um story. E ela pega uma Bíblia de verdade, não é nem de desenho, tá, irmãos? Ela faz assim, ó. A Bíblia. Ai, a Bíblia. E aquilo me ministrou de uma forma, amado. Porque ela só tem 1 ano e 8 meses. E ela é tão apaixonada pela Bíblia. E eu orei naquele momento, Sandra. Eu disse, Senhor, que esse amor que a Helena tem pela Tua Palavra não se esfrie. Que ela cresça apaixonada pela Bíblia cada vez mais. E nos ajuda, Senhor, me ajuda, capacita a Maíra, para que a gente possa fazer esse amor pela Palavra crescer cada dia no coração dela. Hoje talvez ela não entenda. E para nós é muito engraçado, porque ela olha no telão, ela, ó, a Bíblia. Ela não entende ainda. Mas um dia ela vai entender. E eu quero realmente que ela tenha esse amor pela palavra. E assim como eu fui ministrado, Senhor, que eu consiga ter essa alegria que a Helena tem de virar essas páginas. Ela nem está lendo, Senhor, ela é tão apaixonada por aquilo ali, ela se diverte tanto. Senhor, me dá esse mesmo amor. Que eu acorde pela manhã e eu chore porque eu queira a Bíblia. Que eu anseie porque eu preciso ler a Bíblia. Que eu tenha vontade de ler a Bíblia. Só que a gente bota tantos empecilhos. Ai, ler a Bíblia me dá sono. Ai, a letra é tão pequenininha. Ai, é uma literatura tão difícil. Ai, e a gente vai botando empecilhos. Ei, experimente pedir que o Espírito Santo esteja com você quando você vai ler a Bíblia. Experimente ler com o autor do lado. Você vai ver que você vai começar a entender algumas coisas que você vai falar assim, meu Deus, isso aqui estava aqui o tempo todo. E eu não tinha visto. A Bíblia é viva.
A Bíblia é para ontem, ela é para hoje, ela é para sempre. A Bíblia não tem fim, a Bíblia é infinita. Não tem um momento que a palavra de Deus se esgota. Não, ela não se esgota, ela é infinita. Ela tem palavra para o pobre, ela tem palavra para o rico, ela tem palavra para aquele que é são, ela tem palavra para aquele que é doente, ela tem palavra para o triste, ela tem palavra para o feliz, ela tem palavra para todo mundo. Não tem classe social, não tem idade, não tem nada, ela tem palavra para todo mundo, ela é alimento para todos. Não existe cultura, não existe etnia, que não existe uma palavra para isso. Se eu ir numa tribo indígena, se eu ir para a África, se eu ir para a Índia, se eu ir para a Europa, qualquer lugar a palavra tem mensagem para todo mundo. E nós temos que ter esse amor. Não tem como eu dizer que eu o conheço se eu não guardo. O que é guardar? Amar, obedecer. Se eu não sou apaixonado pela palavra. Eu preciso aprender a amar. Eu preciso aprender a amar as Escrituras. Segundo, versículo 17, ainda em 1 João capítulo 2. Primeiro, quem anda com Deus guarda a sua palavra. Segundo, quem anda com Deus faz a sua vontade. Não tem como eu dizer que eu amo ao Senhor e eu faço aquilo que o desagrada. 1 João capítulo 2, versículo 17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uma coisa que nós precisamos aprender: o mundo jaz no maligno. Tudo que o mundo tem a nos oferecer é podre, é carniça. Tudo, aquilo que é nascido da carne é carne. Há uns tempos atrás, menos de um mês, o Brasil parou por conta de uma série na Netflix com cenas de pedofilia. E várias pessoas falaram, porque isso e aquilo, e pai, não sei o que, e aquele vídeo, e tem uma cena muito horrível, e tal, onde já se viu. E eu refleti com aquilo ali, eu disse, gente, o que nós vamos esperar? A tendência é piorar. Porque aquilo que o mundo vai nos oferecer é podre, é carniça. As pessoas, a palavra diz, as pessoas que se alimentam disso, as pessoas que consomem isso, as pessoas que produzem isso, já têm o seu fim declarado. Tá, pastor, então tu quer dizer que a gente não pode... Não, a Bíblia diz que nós temos que ter uma contracultura. O que isso significa? Se eles oferecem carniça, nós oferecemos o banquete. As pessoas, elas vão ser atraídas por aquilo que nós temos a oferecer. E aqui o que João diz, o mundo, quando fala mundo, esse século, esse sistema, não a terra em si, mas o sistema terra, a maneira como nós vimos esse sistema corrupto, de lixo que a gente vê, ele vai passar. E toda a concupiscência, o que é concupiscência? Esse desejo desenfreado pelo pecado, aquilo que muitas vezes você não consegue vencer, ele também vai passar. Porém, aquele, e eu me incluo nisso, se você também se inclui, levante suas mãos. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Você sabia que você é eterno? Você não morre. Você não tem fim. Aquele que permanece em Deus permanece. Não diz que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser mamão com açúcar não, amado. Cada vez que a volta de Yeshua está se aproximando, cada vez que a volta do leão está se aproximando,
Cada vez que Jesus está mais próximo de vir, mais Satanás vai contra-atacar. Ou você acha que ele vai ficar de braço cruzado? E vocês perceberam que a arma e a artimanha dele, se você não percebeu, você vai perceber agora que eu vou te falar. A artimanha dele está nas crianças e adolescentes. Ele já nem luta mais contigo. Sabe por quê? Porque ele já te deu um pecado de estimação e você não quer mudar, então ele já desistiu de ti. Ele agora, a arma dele é sutil, através desse aparelho aqui, ó. Você sabe que o teu filho tem assistido no TikTok? Você sabe que o teu filho está assistindo no YouTube? Ele está comendo assim, ó, que nem comendo sopa quente, pelas beiradas. Porque ele sabe que a geração das crianças é a geração que vai proclamar ainda mais alto a volta do Cordeiro. É a geração das crianças e adolescentes que no futuro vão estar com esse microfone na mão falando assim: ei, vocês vão ter que se converter porque ele está vindo, ele está voltando, ei, eu já posso ouvir o som, ele está chegando. Então, quanto mais criança ele conseguir corromper hoje, ele vai ter jovens desestruturados, homens sem identidade. Ontem a gente foi no shopping, eu e um amigo meu, e passaram vários rapazes de 15, 16 anos, maquiado. Um passou com um top, uma saia, um coturno. E eu falei: o plano de Satanás tem funcionado. Nós precisamos nos levantar. Porque ele quer homens com a identidade corrompida, que não sabem quem eles são. A mensagem hoje é: homens, vocês precisam ser mais sensíveis. Vocês precisam compreender as mulheres. Vocês não têm sentimentos, vocês não têm emoção, vocês precisam chorar, vocês precisam ter um coração mais maleável. Mulheres, vocês precisam se posicionar, vocês precisam ser cabeça. Ei, tá tudo virando de cabeça para baixo. Identidade corrompida. Nós precisamos ter a vontade de Deus bem estabelecida em nós. Por isso, pais, abençoem as suas crianças. Se precisar ser rude agora, é melhor você chorar agora por brigar com ele do que chorar depois, que você perdeu ele. Deixa ele chorando. Amanhã ele vai te agradecer. Já viram aquela música que é internacional, que de vez em quando rola no Instagram? Eu até fiz uma montagem, me emocionou muito aquela montagem. Que ele fala: a minha mãe me obrigava a ir todas as quartas-feiras e domingos para o culto. E foi muito difícil isso. E ele fala na canção, ele vai ministrando. E depois no refrão ele fala: e hoje eu falo com Jesus. Mãe, obrigado, porque hoje eu falo com Jesus. Seus filhos vão te agradecer no futuro. Hoje eles vão dizer que te odeiam, mas amanhã eles vão dizer obrigado. Primeiro, quem anda com Deus guarda a palavra. Segundo, quem anda com Deus faz a sua vontade. Terceiro, quem anda com Deus não peca. 1 João capítulo 3, versículo 6. Um pouquinho mais à frente. 1 João capítulo 3, versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Ver e testificar. E esse pecado aqui não é aquele pecado que você errou e se arrependeu. Não, é aquele pecado que você faz, você é consciente que você peca e você não quer mudar. Deus sabe que existem pecados que você luta. Não importa quantas vezes você cair, amado, importa quantas vezes você vai se levantar. Se eu caí hoje, eu levantei, para Deus está ok, ei, limpa a poeira e vai, continua andando. Agora, se você quer permanecer no chão, é isso que o texto diz.
Aquele que permanece não está no pecado. Porém, aquele que está no pecado, está significa habitação, que mora, que permanece no pecado. Não o viu e nem o conheceu. Sabe por quê? Porque não tem como você ver a Deus e permanecer da mesma forma. Lembra que nós cantamos nessa noite? Quando eu te vejo, eu percebo que há algo diferente em mim. Eu percebo que algo mudou em mim. Não tem como você ver a Cristo e continuar da mesma forma. Diz um amigo meu: não tem como. Se você está andando da mesma forma, eu tenho uma realidade para te falar: você ainda não conheceu. Porque não existe, não tem como. Qualquer que peca, não o viu nem o conheceu. Primeiro, quem anda com Deus guarda a palavra. Segundo, quem anda com Deus faz a sua vontade. Terceiro, quem anda com Deus não peca. E quarto, quem anda com Deus tem o Espírito Santo. 1 João capítulo 3, versículo 24. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Isso é uma forma de testificar que nós andamos com Deus. O Espírito Santo habita em nós. Jesus fala em João capítulo 15, versículo 26. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. O Espírito Santo tem uma habitação. Somos eu e você. E através de você, ele testemunhará as obras de Jesus. Tudo aquilo que Jesus vai fazer através da sua vida. E aquilo que ele já tem feito. Porque você sabe aquilo que Cristo tem feito em você. Cristo se move em pequenas coisas. Uma resposta que você precisava, um sim. Uma situação que estava muito complicada e Deus interviu. Todos nós temos testemunhos, porque o Espírito Santo testifica que está em nós. Sabe aquela voz que você ouve? É o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Você tem que entender que muitas vezes não vai ser fácil. Vai ser complicado. Vai ter momento que você vai chorar. Você vai chorar bastante. Só que quando você chorar, ele vai ser o teu consolador. Hoje é dia 27 de março. Lá em casa é um dia muito difícil, dia 27 de março. Porque hoje nosso filho estaria completando 4 anos. Então a gente sempre acorda dia 27 de março com aquela marca assim, a gente fica meio assustado. Só que eu estava conversando com o Aniel lá na Escócia. Eu estava comentando com ele, né? Eu disse, hoje teu afilhado faria 4 anos. E a gente conversando, e eu disse assim, mas ainda bem que a Helena estava do meu lado, que Deus não é homem para mentir. Que tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. Não é algo ilusório, é real. E daí eu estava meio triste com aquela situação, não queria compartilhar isso com a Maíra. Sabe aquele dia meio cinza, mesmo com o céu lindo, e de repente chega a minha filha
falando Bíblia, Bíblia, Bíblia. Era como se o Espírito estivesse falando assim: ei, eu ainda continuo testificando, cara. Tu chorou porque precisava chorar. Você não é super-herói. Nós não somos super-heróis. Eu gostaria de ser. Todos nós passamos por momentos difíceis. Momentos de perdas, momentos que a gente não quer sofrer. E às vezes a gente vê pessoas que vendem esse evangelho. Venha e não sofra mais. Eu não vou te vender esse evangelho hoje, tá? Eu vou te dizer: ei, venha, você vai sofrer, porém você terá um consolador. Ei, venha, você vai sofrer, porém você vai rir no final. Venha, talvez você vai sofrer, você vai passar por dificuldade. Só que diferente, você já não está passando por dificuldade? Então eu quero te oferecer o melhor amigo que é andar do teu lado, que é o Espírito da verdade, que o mundo, ele não pode receber. Ele não pode receber isso. E ele habita onde? Em vós. E vai viver em vós para sempre. Para sempre. Ah, Espírito Santo, nós te amamos. Espírito Santo, nós te amamos porque tu nos consola, Espírito Santo. Nós te amamos porque tu és o nosso amor, tu és o nosso amado. Ah, Espírito Santo. Que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Porque nós já ouvimos, nós já experimentamos. Só que às vezes a gente no dia a dia, a gente buscou outros afazeres. E nós deixamos ele com jugo em algum lugar. Só que você lembrou mais uma vez nessa noite que você tinha marcado uma janta com ele. E você não marcou. Que nessa noite você saia daqui com a agenda marcada. Ei, Jesus, de hoje não passa. Eu vou ter uma amizade contigo que eu tanto desejei, Jesus. Eu quero andar contigo como Enoque andou, Jesus. Eu quero andar contigo, Senhor, assim como João, que disse: ei, eu sou o discípulo a qual Jesus amava. Eu quero me olhar no espelho, Senhor, e ter a minha identidade curada e dizer: ei, Jesus me ama. Sabe por que eu sei? Porque eu ando com Ele. Nessa manhã eu falei com Ele, e nessa tarde eu falei com Ele, e quando eu dormir eu vou falar com Ele. Ei, Ele me conhece, eu conheço o seu coração. Eu sei aonde Ele está se movimentando. Eu sei o que o coração dele chora. Eu sei o que ele precisa, e eu estou aqui para ajudá-lo. Ah, essa é a noite que nós vamos voltar a ter o relacionamento com Ele que nós tanto desejamos. Ou talvez você veio aqui pela primeira vez. Sabe por que você está aqui? Porque você quer vê-lo. Você entrou pelaquela porta ali a primeira ou segunda vez porque alguém te falou algo, e você foi lá e disse assim: eu quero ver realmente se isso que tanto falam, se isso que eu tanto escuto nas músicas, se isso que tantas pessoas já me falaram é verdade. Eu quero lá ver. Ei, Ele quer que você veja e testifique que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que Ele é puro.
Para terminarmos, João capítulo 4 tem um texto muito conhecido, em que uma mulher samaritana está na beira de um poço, e ali tem um dos diálogos mais lindos da Bíblia, em que Jesus começa a conversar e aquela mulher tem uma revelação tão profunda de quem Ele é. E depois ela sai e ela começa a pregar para as pessoas. Ei, tem um homem, ele revelou aquilo que eu era, aquilo que eu fazia e tal, até que nós chegamos no versículo 42, se você quiser botar na tela aí, Lari. João capítulo 4, versículo 42. João Evangelho agora, tá? E disseram à mulher, a multidão agora diz para a mulher: ei, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Em outras palavras, ei, a gente até ouviu aquilo que você falou, mas agora nós vimos e testificamos que este é o Salvador do mundo. Que você possa sair daqui nessa noite com essa convicção: eu vejo e eu testifico. O louvor pode subir. Gostaria que você, nesse primeiro momento, curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos.